Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! O programa TV Sintese de hoje traz à tona um tema de extrema relevância para a educação brasileira, especialmente para os profissionais da área. O projeto de lei 1735 de 2019, que visa regulamentar o exercício da profissão de pedagogo e estabelecer a criação de Conselho Profissional de Pedagogia. Para discutir sobre esse assunto, nós vamos conversar com Rosane Terezinha San, tesoureira do sindicato que representa professores, funcionários e especialistas da rede estadual de todo o Rio Grande do Sul, além de coordenadora do Departamento de Especialistas da CNTE. Se você é pedagogo ou pedagoga, não saia daí. Este programa é muito importante para você e começa logo após a vinheta. Antes da nossa entrevista com Rosane Terezinha San, eu gostaria de apresentar algumas considerações para situá-lo sobre o tema em discussão. Encontra-se em trâmite no Congresso Nacional o projeto de lei 1735 de 2019, que busca regulamentar a profissão de pedagogo. Essa proposta tem sido alvo de intensos debates, devido à sua potencial fragmentação da categoria dos trabalhadores em educação, enfraquecimento da representação sindical, interferência na autonomia das escolas e na legislação educacional, bem como ameaça à formação e à valorização profissional. A criação proposta de conselhos federal e regionais de pedagogia tem suscitado preocupações sobre a estruturação escolar, os planos de carreira e a atuação dos profissionais da educação, motivando críticas e mobilizações por parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e sindicatos afiliados. Então, como prometido, vamos falar mais sobre isso com Rosane Terezinha San. Boa tarde, Rosane, tudo bem? Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde aos ouvintes, a quem nos assiste nesse momento. Estar aqui com vocês hoje é muito importante, principalmente quando nós podemos estar compartilhando todo o nosso sistema, a nossa vontade de luta, né, contrária ao projeto de lei 1735/2019. Então, vamos começar aí, Rosane. Quais são as principais controvérsias em torno do projeto de lei 1735 de 2019? Bom, as principais controvérsias, né, no caso que nós podemos analisar e que nós vemos analisando por parte da própria CNTE, que acho que é uma forma de contraponto a esse projeto que está aí, que vem com o objetivo de regulamentar a profissão do pedagogo, que muitos são caracterizados, né, da educação por formação. Todo mundo passou por uma formação para chegar, né, um dia a ser um pedagogo. E o que está posto diante disso tudo é a questão do desrespeito total à Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, né, na lei do piso também salarial profissional nacional, que asseguram a esses profissionais, todos eles teriam o direito, né, de entrar pela entrada do concurso público para estar estabelecendo dentro do espaço da escola. Além disso, ele vem reforçar que a maioria dos pedagogos estejam vinculados à educação básica pública e privada, né, e nada impede, né, que eles possam atuar em outras áreas, né? Então, isso já disposto dentro da regulamentação que já existe do pedagogo. Como a fragmentação da categoria dos trabalhadores em educação pode impactar a representação sindical? Bom, eu acho que no momento que isso venha, né, causar um problema na questão da fragmentação que vai acabar acontecendo
quando na vontade por parte, porque o que está por trás desse projeto, na verdade, são a criação, né, dos conselhos, né, os conselhos regionais de pedagogia, né, e claro dizer que por parte de tudo isso existe alguém que está querendo uma parte desse filão, principalmente quando nós falamos da lei do Fundeb, né, do financiamento da educação, aonde diz hoje que quem está dentro da sociedade civil pode também estar fazendo a disputa dentro do processo do financiamento da educação do Fundeb. Então, esse é um dos pontos que a gente vem destacando e colocando, principalmente já por estudos nosso, da própria CNTE, pelo nosso jurídico, ao analisar esse projeto, e com isso, uma das causas que nós podemos dizer assim, o que mais vai causar impacto, principalmente o impedimento da jornada, né, e do piso salarial profissional para a pedagogia. Então, nesse ponto que é importante destacar, né, e principalmente quando existe a obrigatoriedade da questão dos conselhos federais e regionais, né, de pedagogos, o exemplo disso já acontece com os professores de educação física, e logicamente que quem for se associar a um conselho do pedagogo vai ter que pagar uma anuidade, as autarquias, né, dos professores que vão acabar sendo controlados por esse conselho, né? Então, isso já vão poder exercer seu trabalho na rede pública, desde que estejam com o credenciamento dentro desse controle, dessa obrigação desse conselho federal ou estadual, né, aonde que eles terão que estar vinculados para poder exercer a profissão. Então, Rosiane, para deixar aqui bem explicado aos pedagogos e pedagogas que estão nos assistindo, vamos explicar, assim, bem direitinho de que forma a criação de conselhos federal e regionais de pedagogia podem afetar a legislação educacional e a valorização dos profissionais pedagogos e pedagogas. Bom, antes de mais nada, eu acho que é bom citar, né, eu acho que uma das questões que quando prisma pela a regulamentação, uma das coisas que nós podemos dizer que desconsidera o momento em que tenha que estar credenciado a um conselho, desconsidera todo o acúmulo, né, de anos de pesquisas e lutas em defesa de uma gestão e uma organização pedagógica por parte desses que são formados em pedagogia, né, e principalmente de uma forma que o ensino como um todo, nós temos que prismar pela valorização dos profissionais da educação, né? Então, a valorização, independente de nós estarmos aqui discutindo a regulamentação do pedagogo, nós, quando CNTE, nós vemos a educação como um todo, né? Independente da sua formação, mas para que poder estar dentro da questão da valorização do profissional, da educação básica, da tua formação, o respeito, a valorização, principalmente a questão do piso, né, do salário na carreira, que é uma luta histórica nossa, né? Então, vem de encontro quando se coloca a fragmentação dos cursos de pedagogia, quando se coloca, principalmente quando nós falamos da questão dos cursos de educação física, é uma fragmentação, como eu disse antes, a nossa luta sempre foi por uma educação básica como um todo, a formação do profissional da educação para poder estar ministrando aulas dentro da educação básica, independente da sua formação. Então, nós temos que valorizar, né, principalmente o pedagogo e outras demais formações na área da linguagem, na área da matemática, da filosofia, da sociologia, todos fazem parte e têm que ter formação para estar dentro ministrando aulas dentro da educação básica. Então, nós não podemos concordar com esse projeto que vem fragmentar e, principalmente, desvalorizar o educador e a educadora, pedagoga e pedagogo. Então, é um exemplo disso. Cada um, como eu disse antes, no início da minha entrevista, a questão do que está por trás, né? Quando a gente vem nessa luta histórica contra a mercantilização, a privatização da educação, é um exemplo quando você coloca a ideia, o porquê
regulamentar a profissão, né, do pedagogo e da pedagoga. Então, agora vamos tratar de mobilização, de luta, que é uma coisa que a gente sabe fazer, Sintese e CNTE. Então, como que a CNTE, o que a CNTE está usando aí para poder mobilizar sindicatos filiados, suas afiliadas, contra a aprovação da PL 1735 de 2019, o que está sendo pensado no sentido de mobilizar, de manter a luta permanente. Nós temos que ter uma luta não somente que a CNTE vem chamando, por 22 a 26 de abril, né, que é a Semana em Defesa da Educação Pública. Então, acho que é importante destacar que isso é um fato que tem que acontecer não só num estado, mas em vários estados, nos municípios, colocando a nossa pauta aí, e é o que nós vamos fazendo. Nós vamos... Iniciamos o mês de março em visita a todos os deputados, fazendo pressão direta na Câmara dos Deputados Federais, e a contraponto nós também temos que fazer essa pressão também nas câmaras dos deputados estaduais, nas câmaras dos vereadores, porque esse ano é um ano político, é um ano de escolha de prefeitos e vereadores, e com certeza o vereador aí da tua cidade também comunga com as mesmas ideias do teu deputado estadual, do teu estado e também a nível federal. Então, essa é a forma de pressão direta. É em cima dessa Câmara dos Deputados Federais, reacionário, que coloca nós como gasto e não como investimento, que a educação deveria ser, a educação pública para todos e todas. Então, professora Rosiane, a gente chegou ao fim da nossa entrevista. Eu quero lhe agradecer imensamente pela disponibilidade, por estar conversando aqui conosco. Muito obrigada e espero que da próxima te entrevistar aqui pessoalmente em nosso estúdio. Obrigada. Obrigada vocês aí. Um abraço, tchau, tchau. O conhecimento das leis que regem a sociedade é ferramenta essencial na luta sindical. Então, agora vamos ao nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês sabiam que se vocês se aposentam por invalidez, seja pelo Estado ou pelo INSS, vocês podem quitar seu apartamento ou sua casa própria? Esse benefício pode estar dentro do seu contrato de financiamento e que é mais comum em financiamentos pela Caixa Econômica Federal. Isso significa que, com a comprovação da aposentadoria por invalidez, você pode não precisa mais de pagar mensalidades do financiamento e o imóvel passa a ser totalmente seu. É importante revisar cuidadosamente o contrato de financiamento habitacional, especialmente as cláusulas relacionadas à cobertura do seguro. Se tiver dúvidas, não hesite em agendar uma consulta com o advogado do Sintese para maiores esclarecimentos. Forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Na última quarta-feira, 20 de março, o Sintese realizou uma vigília em frente à Secretaria de Educação, como parte do projeto Maço Vermelho. Durante o ato, foram reivindicadas melhorias para o magistério, incluindo valorização salarial, atualização do piso salarial, melhores condições de trabalho e formação continuada. Professor Roberto, quais pautas serão tratadas nessa audiência? Fala um pouco sobre essa vigília, sobre o dia de hoje. Veja, é um momento que a gente entende que é importante que o movimento sindical esteja mobilizado, os professores mostrando para o governo que é preciso ter uma política efetiva de valorização. Por isso nós estamos cobrando a atualização do piso para que não haja a perda do poder de compra da retomada da carreira, que ocorreu a partir de janeiro. A questão do concurso público, do descongelamento das gratificações que foram congeladas em 2022, que é o triênio, o GAT. A questão do auxílio internet, do auxílio tecnológico. O debate sobre o calendário escolar, dos 27 sábados letivos, pagamento de férias dos professores. Tem uma pauta longa, que é preciso que o governo apresente uma proposta real, que sinalize para os professores a pretensão
atenção do governo que, de fato, quer e vai valorizar os professores durante sua gestão. Nós estamos em pleno Março Vermelho e nesse mês de Março Vermelho com um conjunto de ações e de atividades na luta pela valorização. A valorização da educação não passa apenas pelo professor, pela professora, mas passa por todas as pessoas que fazem parte da escola, os professores e as professoras, os estudantes e os demais trabalhadores. A valorização passa por uma remuneração digna. É preciso garantir uma remuneração digna aos trabalhadores e trabalhadoras e é preciso garantir condições de trabalho. Nós precisamos ter as condições de ensinar para que as crianças possam aprender. Eu estou aqui com a professora Denilza, ela que é da cidade de Capela, da escola Irmã Maria Clemência, e estava contando para a gente que não há estrutura. Embora seja uma escola que aprove no Enem, uma escola que tenha bons resultados, é uma escola que está abandonada, né, Denilza? Exato. Então, nós já terminamos o ano letivo de 2023 com alguns ar-condicionados sem funcionar. Ao começarmos esse ano, a gente já tinha falado com a direção, pedindo para que a SEDUC resolvesse o problema. Foram lá logo no início a questão da parte elétrica, mas já temos mais de um mês que começou as aulas. Já tem 8 dias que os ar-condicionados, por exemplo, chegaram e estão lá no corredor, sem a instalação. Então, eles ficam fazendo paulatinamente e sinceramente, à tarde mesmo, não tem nenhuma condição de nenhum adolescente aprender e de professor conduzir seu trabalho com como ele planeja em casa, porque é insuportável. Entre as denúncias recorrentes que recebemos em nosso sindicato, inclusive feitas aqui no ato de hoje, está sobre a estrutura, ou melhor, a falta de estrutura das escolas em tempo integral. Professor Fernando Gramosa, dirigente do Sintese, professor de escola em tempo integral e vivencia essa realidade, né, isso, Fernando? É difícil, são 7 anos aí de tempo integral, mas parece que é uma tentativa, se passa o dia todo, que é um bom ensino, mas não garante estrutura, nem para professor, nem para estudante. É isso, Luana, é isso você, telespectador, ouvinte. A escola em tempo integral, hoje eu digo que foi uma grande tristeza. Foi um grande descumprimento de um contrato. Quando inicialmente foi dito para a gente que nós teríamos um processo seletivo para receber uma gratificação em dobro do salário base de atividade em tempo integral, e hoje essa gratificação está congelada. Ela está congelada em praticamente a metade do salário base. Além disso, hoje no Conselho Estadual de Educação, que nós temos 17 cadeiras, eu falava há pouco com a companheira Edinalva, e uma dessas é do Sintese, já é aprovado escolas para virarem em tempo integral sem a mínima estrutura. Outra coisa importante frisar é, por mais que a temperatura no planeta tenha aumentado em torno de 2 graus, mas as escolas não precisam passar pelo calor que nós passamos. É muito difícil fazer com que o aluno permaneça e que de fato a educação aconteça e a gente contribua com dias melhores. Hoje é Dia Mundial da Meteorologia. Por isso, antes de terminar o nosso programa, em nosso quadro Cine Resistência, nós vamos indicar para você o documentário Segredos Climáticos, Temperatura. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Segredos Climáticos, Temperatura. Esta série documental explora os mistérios e segredos relacionados ao clima e à temperatura. Cada episódio aborda tópicos intrigantes, como as razões por trás da diferença da temperatura em várias regiões e como a mudança climática afeta o clima global. Para assistir, basta ir ao YouTube e colocar o nome do documentário, Segredos Climáticos, Temperatura. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Bem, gente, o TV Sintese fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Estou esperando por você, hein? Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria
de um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação.